no Cultura em Foco. Estou recebendo aqui o deputado federal Rubens Ottoni, do PT. Deputado, seja muito bem-vindo, bom dia, prazer muito grande recebê-lo aqui na Rádio Cultura de Catalão. Bom dia, uma satisfação também estar aqui com vocês para participar aqui desse espaço privilegiado de comunicação, honrado de estar novamente aqui em Catalão, onde temos inúmeros amigos e amigas que acompanham o nosso trabalho político e, naturalmente, depois de todo um processo eleitoral como nós tivemos no ano passado, eu faço questão de estar aqui presente, primeiro para agradecer, acima de tudo, a consideração, o respeito de vocês, aqui da Rádio Cultura de Catalão, mas de toda a comunidade catalana, esse respeito, essa consideração, independente de partido político, independente de ter votado ou não, né? O respeito por nos receber e respeitar a nossa opinião. Mais ainda, agradecer àqueles que puderam também depositar o seu voto de apoio, que me conferiu aí uma vitória expressiva nesta eleição, 83.539 votos espalhados nos 246 municípios do estado de Goiás. Não ficou um município sequer sem eu ter voto. E Catalão, com a votação expressiva aqui no município, praticamente dobramos a nossa votação. Então, aqui na pessoa do Álvaro, nosso presidente, a Maria Moura, da executiva vice-presidente, mais o Irã Porto, o Rodrigo e toda a direção do partido, meu agradecimento, mas acima de tudo, agradecer àqueles que, independente de partido político, confiam no nosso trabalho, no nosso desejo sincero de fazer uma política séria, honesta, competente, uma política baseada na ética, né, no compromisso social, na participação popular, na defesa dos direitos da cidadania. É por isso que a gente não vem aqui apenas na época da eleição. Passou a eleição, às vezes a pessoa fala, não, agora só volta na outra eleição, 4 anos. Não, nós estamos aqui e hoje eu vou passar o dia todo conversando com lideranças, visitando, recebendo sugestões para poder alimentar o nosso trabalho nos próximos anos e poder continuar contribuindo com o desenvolvimento econômico e social de Catalão. Isso é importante, né, deputado? É fazer política com P maiúsculo, né? A eleição já passou, agora é o momento de desmontar o palanque e trabalhar, né? O senhor disse algo muito importante, independente do partido ou da ideologia, é importante que se converse, debata, o bom debate faz com que todos cresçam, né? E eu estou abrindo esse espaço aqui para todos que têm mandato, para todos que querem prestar conta, para todos que querem conversar com a comunidade, né? Aqueles que não comparecerem ou que não comparecem devem ter os seus motivos ou não deve ter nada para mostrar, porque o espaço está aberto. Essa semana já recebi o deputado federal Zé Nelto, recebi vários políticos, né? A semana está tão puxada, deputados, né, estaduais. Exatamente, Jamil, né? Deputado estadual, o Jamil Calife, o Henrique César, né, esteve aqui também com a gente. Me perdoe, gente, muitos entrevistados. Ontem foram 8 aqui no programa entrevistados, né? E isso é muito importante, né? Agora são 4 anos pela frente, né, de um novo momento. E inclusive agora o senhor da base do governo, né? O que a gente sabe que facilita e abre muitas portas, apesar de que tem as prerrogativas, as questões legais que precisam ser cumpridas. Na Câmara a gente sabe que oposição e situação, elas têm o mesmo recurso para indicação, né? Mas ser base pode trazer muito mais benefícios para os municípios, para o estado de Goiás, né, deputado? É verdade, com toda certeza, nós que já na oposição conseguimos ajudar inúmeros, dezenas, mais
quase 200 municípios no estado de Goiás nos últimos 4 anos, mesmo sendo da oposição. Imagine agora estando ao lado do governo. Realmente isso não quer dizer que você consegue resolver todos os problemas, porque as demandas são grandes, mas contribuir com toda certeza nós teremos mais condição de contribuir. Mas vejo que o grande desafio que nós temos hoje pela frente, as pessoas às vezes me perguntam qual o desafio maior que agora tem no próximo período, vai investir em quê? Na saúde, na educação, no meio ambiente, na cultura, no esporte, no lazer. Eu tenho dito o seguinte: o grande desafio que nós temos pela frente no próximo período é colocar a política no seu lugar natural. A política, infelizmente, no último período, ela acabou sendo um espaço de muito enfrentamento, chegando inclusive a ter enfrentamentos físicos. As pessoas às vezes não tinham a liberdade ou a tranquilidade de colocar um adesivo no carro, porque ela poderia ser atacada numa esquina, num sinaleiro. Ter o carro arranhado. Arranhado porque tem um adesivo e estava demonstrando a sua opinião, seja ela qual fosse. Isso é inadmissível e não é nem da índole do povo brasileiro. Então nós precisamos recuperar esse lugar natural da política, que é o quê? Política é lugar de diálogo, é lugar de entendimento, de negociação, de mediação. É para isso que existe a política. Então, na política, a primeira prerrogativa da política é respeitar quem pensa diferente e tentar trabalhar no meio termo, buscar a mediação, o equilíbrio, para ver mesmo pensando diferente, o que você pode fazer junto, o que você pode somar. Então eu vejo que este é o grande desafio que nós temos nesse período, dentro daquilo que você mesmo disse aqui, independente de partido político, procurar o bem comum, procurar o bem da comunidade. Aí, se você consegue ajustar e colocar a política nesse lugar natural dela, que é de respeito, né, de trabalhar mesmo com quem pensa diferente, com toda certeza você vai descobrir o que a comunidade necessita, o que pode ser feito junto, o que há acordo para poder desenvolver. Evidentemente tem matérias que às vezes não há acordo, aí essa matéria às vezes aí você tem que deixar um pouco de lado, mas aquilo que se pode fazer em conjunto, nós vamos trabalhar no estado de Goiás todo, e por isso que eu estou fazendo questão de visitar os municípios, conversar com as lideranças para ouvir delas as reivindicações, as sugestões, e evidentemente nem tudo a gente tem condição de contemplar, mas tendo sugestões, tendo ideias, isso facilita inclusive o meu trabalho em Brasília. E aquelas matérias que não há acordo, coloque em votação, o sistema é democrático, o que a maioria deliberar, a minoria tem que acatar, e é assim que funciona, né, deputado? A democracia é feita assim. É para isso. Jamais enfrentamento físico, agressões, falta de desrespeito, ataques à honra das pessoas, né? Isso não é política. O senhor vai para o 3º ou 4º mandato? Já é o meu 6º mandato. 6º, né, deputado? 6º mandato. Passa muito rápido. Federal. Outra vez a gente até falou. Hoje, somando todos os mandatos com o estadual. Na bancada federal, hoje eu sou o único deputado que chega a 6 mandatos, que tem 6 mandatos hoje nessa bancada de 17 deputados federais. Nenhum outro de tem. Goiás, de né? Goiás. E talvez um dos deputados com maior número em toda a Câmara, né? Sim, os 513, deve estar entre os 10% que tem mais mandatos, né? E eu atribuo isso, e assim sou muito grato ao povo de Goiás pela confiança, pelo respeito, pela consideração de nos dar essa oportunidade de continuar representando o estado de Goiás. Eu atribuo isso também ao trabalho que nós temos realizado, porque você sabe muito bem, aqueles que nos acompanham sabem, o desafio que é chegar a um mandato de deputado federal. Renovar o mandato é mais difícil ainda. E renová-lo por 6 vezes consecutiva, porque tem serviço prestado, e ter voto em todos os municípios do estado de Goiás, é porque nós conseguimos ganhar a confiança do povo de Goiás. Então nós queremos, isso é muito bom por um lado, falar isso, mas isso me traz uma responsabilidade, e é essa responsabilidade que me faz estar aqui hoje, né? Você vê uma eleição, as pessoas, na cabeça das pessoas, as pessoas falam, deputado federal principalmente, só aparece aqui na época de eleição, de 4 em 4 anos, né? Eles falam deputado Copa do Mundo, né? Porque aparece de 4 em 4 anos. A eleição acabou agora, não tem nem 2 meses. Eu tomei posse no dia 1º de fevereiro.
porque o presidente da República toma posse no dia 1º de janeiro, os deputados tomam posse no 1º de fevereiro. Nesse mandato, efetivamente, são 10 dias só. Pois é, então veja você, então menos de 60 dias nesse ano e eu já estou aqui com vocês e já estou andando no Estado, prestando contas e recebendo sugestões para a gente poder fazer um bom trabalho. Olha, eu acho muito interessante porque, e é assim que a política, do meu ponto de vista, tem que ser feita. O senhor pertence ao PT. Aqui em Catalão, o senhor tem um trabalho, uma parceria muito grande com os diabéticos, que é ligada à vereadora Rosângela, que é do PSDB. E o senhor, sempre que vem em Catalão, visita a instituição, sempre tem destinado recursos. A vereadora, sempre que vem nesse microfone, ela diz, ela reconhece isso publicamente. E na campanha, ela engranjou na campanha do senhor, inclusive com respeito das lideranças do PSDB, que não interferiu. Então eu acho que isso é fazer política maiúscula. Às vezes tem algumas divergências de conteúdo ideológico, mas passado a eleição, ou mesmo na eleição, não impede de estar juntos. Exatamente, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer junto, com toda certeza. O estadual dela era outro, o federal o prefeito do município não é do meu partido, não apoiou os meus candidatos, mas isso não me impede de poder ajudar o município e ajudar na sua administração. O presidente dela, era outro, mas é isso. Passada a eleição, trabalhar pela comunidade. Sim, é interessante fazer política, né? Exatamente, é desse jeito que eu busco fazer e este é um exemplo que você disse do trabalho dos diabéticos aqui. Por que eu ajudo ano a ano esse trabalho? Pela legitimidade, pela importância social. Tá aqui o Álvaro que acompanha, que foi um dos que me indicou, mostrando esse trabalho importante. E é assim que a gente faz em todos os segmentos, na área da educação, aqui na educação nós já tivemos ações importantes, né, trazendo o Instituto Federal aqui para o município, ajudando a ampliar as ações da nossa Universidade Federal, criando a Universidade Federal aqui de Catalão e fazendo com que ela se potencialize ano a ano, garantindo todos os anos recursos para a nossa Universidade Federal aqui em Catalão. Na área da saúde, da mesma forma, trazendo recursos para unidades básicas de saúde, trazendo recursos para veículos, inclusive agora, uma emenda nossa aqui para Catalão, também disponibilizando a ambulância para aqui atender a comunidade. Então nós temos em todas as áreas, tem espaço sim para poder trabalhar, independente. Se você começa a focar só nas diferenças, só na divergência, aí só dá problema. Mas se você focar na necessidade, naquilo que, independente de partido político, independente de opinião, tem algumas coisas em comum que nós podemos fazer, tem muita coisa que a gente pode ajudar a comunidade, e é assim que eu tenho trabalhado sempre. E é por isso que o nosso trabalho tem crescido e é por isso que eu atribuo nós termos chegado a este 6º mandato, porque esse mandato é um mandato que tem contribuição de vários lados, de pessoas que acreditam nesse trabalho. É importante, até como o senhor disse, teve voto em todos os estados de Goiás, e Goiás não tem tantos prefeitos do PT assim, né? Então, se fosse assim, e o eleitor reconhece, né? O eleitor reconhece. O eleitor, ele vota no prefeito de um partido, no deputado de outro. O eleitor, ele hoje está muito mais politizado e muito mais interessado por política do que há um tempo atrás, né? Apesar do radicalismo, e radicalismo tem de ambos os lados, né? Que é uma pena, mas o eleitor moderado, acho que ele entende isso, né, deputado? É verdade, é por isso que eu disse para você que o grande desafio que nós temos nesse próximo período é fazer essa mediação, é colocar a política no lugar que ela deve estar. Se fosse para resolver no radicalismo, não precisava de política, resolvia no tapa, na rua, as divergências você resolvia na violência e na força. Não, a política existe para isso, é lugar de diálogo, de mediação, de entendimento, onde você busca o equilíbrio das ideias e, como você disse, aquilo que não é possível ter um entendimento, a democracia também prevê. Você tem votações nos projetos, você tem eleição que define os caminhos, e aí o restante é você trabalhar em conjunto. E é essa a nossa maneira de levar o nosso mandato, ano após ano, mandato após mandato. E é aí que eu atribuo esse sucesso que nós temos. E nós temos um grande desafio de podermos garantir investimentos nos municípios para poder atender as expectativas da população. Já agora na área da educação, ontem
o ministro Camilo Santana anunciou cerca de 250 milhões de reais para atender obras já iniciadas do governo federal, que ainda não foram concluídas, na área da educação, creche, escola, quadras de esporte, em escolas, obras que foram iniciadas e que não foram terminadas. E que seria um prejuízo muito grande deixar essas obras para trás, porque é dinheiro já investido e a comunidade espera pelo seu retorno. Então nós vamos trabalhar isso em Goiás, no sentido de poder, os municípios onde nós vamos checar com os prefeitos a partir de hoje, se tem alguma obra inacabada, se tem obra que precisa do recurso, que nós vamos buscar nesse projeto que foi lançado ontem, os recursos também para ajudar o município. Então aqui na região, tendo algum município que tenha uma escola que foi iniciada, mas ainda falta recurso, uma creche que foi paralisada por falta de recurso, uma quadra de esportes que foi iniciada, mas que nós já temos um recurso já aportado para isso. Mas isso é apenas uma parte do nosso trabalho. Nós vamos olhar também aquelas que não foram iniciadas. Tem algumas demandas que ainda não foram atendidas. Aqui em Catalão teve uma que foi lançada, mas nem chegou a começar a obra. A justificativa do município que fez o lançamento é de que houve o corte dos repasses do governo federal e com isso não foi possível iniciar. Então, com certeza, essa obra pode ser uma daquelas que pode entrar nesse projeto. Eu posso até checar isso já, você já está dando um encaminhamento aqui de uma possibilidade. Então esse é um exemplo do que nós vamos fazer em todo o estado de Goiás. Só para você ter uma ideia, só no estado de Goiás são mais de 1.000 obras paralisadas hoje do governo federal, nos diversos setores. Dessas 1.000 obras inacabadas, mais de 500 estão paralisadas. Então, qual vai ser o meu trabalho nesse primeiro ano? Eu lancei um projeto chamado Reconstrução em Goiás, que é para dar o foco, município por município, região por região, município por município, obras inacabadas, obras paralisadas. Nós vamos lá, vamos focar, vamos ver qual que é o problema. Tem impasse jurídico? Tem problema jurídico? Aí tem que resolver. Falta uma licitação? Vamos fazer a licitação. Não, está faltando recurso, igual você falou. Não, tá direitinho, já fez a licitação, está faltando recurso. Não tem problema, não tem óbice nenhum jurídico. Aí é o trabalho político, Brasília, eu trabalhar para poder garantir esse recurso. Isso o presidente Lula já anunciou que é a prioridade do ano de 2023 e eu vou tentar aproveitar dessa prioridade, dessa disposição para trazer o máximo possível para o estado de Goiás. Será que tem recurso para tudo, deputado? Não, para tudo com certeza não. Para tudo que está começado? Nós precisamos ver, eu vejo que naquilo que puder fazer, eu avalio que tem. É possível fazer. A questão aí, às vezes, algumas obras ficam para trás por impedimento jurídico. Às vezes tem algum questionamento na justiça, tem um problema ambiental, tem uma licitação que foi questionada, ou às vezes tem uma empresa que ganhou a licitação e depois abandonou a obra, vai ter que fazer uma outra licitação. Tem esses problemas que às vezes a população não acompanha e às vezes não tem condição de entender essa realidade. Então eu já tenho experiência, eu vejo isso. Mas aquelas que estão obras em condição de receber recursos, eu estou muito otimista de nós podermos garantir esses recursos para retomar essas obras e entregar para a comunidade. O ministro Camilo Santana tem um desafio muito grande pela frente, né? Ele vem de um estado que tem a melhor educação do Brasil, né? As universidades no governo Jair Bolsonaro reclamou muito do corte de recursos, né? Por outro lado, o governo dizia que estava apenas contingenciando gastos que eram desnecessários, né? Como, por exemplo, acusavam reitores, né, de serem verdadeiros palacianos. O senhor imagina que a partir de quando que as universidades vão começar a sentir um novo modo de gerir? Já esse ano. Já esse ano. No orçamento desse ano, você terá condição de comparar o recurso recebido pelas nossas universidades, e aqui a nossa Universidade Federal de Catalão, nós vamos ter condição de comparar. Em 31 de dezembro, a gente fechar a conta e mostrar o seguinte: em 2019 foi isso, 2018 foi isso, 20, 21, 22 e agora 2023, quanto que recebeu.
Então, nós temos que fazer a coisa muito verdadeira, até porque nós não temos o direito de enganar as pessoas. Então, nós vamos ter que comparar nos números. Não vai ser eu, deputado, que vou vir aqui e falar, recebeu mais. A própria universidade vai checar e vai falar, nós recebemos em 2022 X e estamos recebendo em 2023 tanto. E aí nós vamos poder avaliar. O compromisso nosso é que na educação, nosso país, na educação básica, mas também na educação superior, nós teremos recursos bem maiores do que aqueles recursos que foram aportados no último governo. 8h25, estou conversando com o deputado federal Rubens Ottoni, do PT. Deputado, são só 10 dias desse 6º mandato, né? Hoje, 10 de fevereiro. Ao tomar posse, o senhor já conferiu o primeiro voto, que foi para a escolha do presidente da Câmara. Candidatura única, né? De onde vem tanta força do Lira? O senhor apoiou ele, a bancada do PT teve com ele, né? Não foi candidatura única, tinha 2 outras candidaturas, mas candidatura, exatamente. Na mídia, isso, tinha força. Exatamente, não tinha força. Na prática, foi uma candidatura que conseguiu dialogar com posições diferenciadas. Eu atribuo que esse entendimento e, digamos, essa facilitação para que ele pudesse compor essa grande maioria foi o apoio do governo federal. Porque quem poderia apresentar uma candidatura para poder fazer o enfrentamento seria o governo federal. E o governo federal fez a opção de não fazer esse enfrentamento. Por quê? Para buscar isso que eu disse para você, buscar uma mediação. Naquilo que você quer fazer enfrentamento em tudo e quer ganhar tudo sozinho, você acaba, ao invés de mostrar força, às vezes você cria uma situação de dificuldade. Então o governo, o presidente Lula, teve o entendimento de fazer uma composição, mesmo sabendo que são pensamentos diferentes. O Lira não apoiou o presidente Lula, né? Tem uma outra visão política. Mas qual que foi o entendimento do governo? Que mesmo pensando diferente, pode se trabalhar junto. E pode fazer uma mediação, é melhor do que fazer um enfrentamento e sair arranhado. Qualquer resultado que fosse, criaria uma situação talvez mais difícil para o futuro. Então eu vejo que isso é pensar a política, como você disse, uma política com a visão maior. Uma política que vai além dos partidos políticos. O presidente Lula poderia falar assim, não, eu ganhei, eu sou presidente da República, eu vou fazer um presidente da Câmara do meu partido. Mas não é assim. Então você pode pensar além dos partidos e pode pensar além da sua visão de política de governo. Deputado, tem uma matéria hoje, inclusive, na Folha de São Paulo. Acerto de Lira com o governo reserva 3 bilhões de reais a 219 deputados. É um acordo. Uma forma de atender deputados que, por lei, não teriam direito a emendas parlamentares nesse ano. Cada deputado poderá destinar 13 milhões de reais para suas bases eleitorais. Acho que já é aquela cláusula de barreira, não é? Dos partidos? Não, na realidade aqui, a questão é o seguinte: muitos deputados participaram do orçamento, definiram emendas, mas não ganharam a eleição. Eles não tomaram posse no dia 1º de fevereiro. E o orçamento foi feito ano passado. Esse recurso, em tese, iria para onde? Voltaria para o governo. O governo poderia pegar esse dinheiro e falar, esse dinheiro eu vou... Houve um acordo, falar assim, esse recurso nós podemos usá-lo para que os deputados novatos que entraram e que não tiveram oportunidade o ano passado de participar, que eles tenham condição de fazer a sua indicação para atender os seus municípios. Então foi um entendimento que foi feito e que eu vejo que é dentro dos interesses da política, inclusive municipalista, para fazer com que os recursos realmente cheguem nos municípios. Então vai pagar as indicações de quem perdeu ou de quem não disputou a eleição? Não, aquele recurso daqueles que perderam, ele estará disponibilizado para que os que tomaram posse possam indicar as emendas agora. Ah, tá. Deputado, no mandato passado, muito se bateu e combateu e muito se falou da história do tal do orçamento secreto, né? Para agora, esse orçamento, ele era secreto mesmo, não era secreto? Ele existe, ele não existe? Ele é fundamental para que os deputados tenham recursos para indicar as suas bases? A primeira coisa, o orçamento secreto é inadmissível, né? Inadmissível. O orçamento é público, o dinheiro é público, não pode ser secreto. E até porque, veja você, se eu sou deputado, eu faço uma emenda para o município,
Qual o interesse que eu tenho de esconder isso? Eu quero é divulgar. Eu quero é falar que eu ajudei o município. Se eu não falo, se eu escondo, é porque alguma coisa de errado tem. Então é por isso que o orçamento secreto foi questionado e foi derrubado na justiça. O STF tomou uma decisão obrigando que as emendas que eram feitas de maneira indicativa, sem dizer quem era o autor e para onde ia a emenda, elas não poderiam ser feitas assim mais. Então, a partir de agora, existe uma exigência. E esta exigência é que esse orçamento ele seja transparente e seja indicativo de quem faz a emenda e para onde vai. Então, recurso, qual que foi a mediação que aconteceu? Não acabou com o recurso continua. Só que o orçamento continua, o recurso continua, mas ele não pode ser secreto. Ele é feito de maneira transparente e tem que ser publicado. Deputado, presidente Lula, nos seus primeiros 40 dias de mandato, tem comprado alguns debates, né, políticos internos e até internacionais. Essa queda de braço do presidente com a autonomia do Banco Central, qual que é a opinião do senhor? Você acha que o presidente vai vencer, tem razão, ou é na base do diálogo, esperar o mercado que está, né, muito oscilante, né? Tem dia que a bolsa bate recorde de otimismo, no outro dia de pessimismo, né? Como é que o senhor vê ao longo dos seus 6 mandatos de experiência que já enfrentou crises e momentos de muita bonança? Eu cheguei a falar isso com você o ano passado, quando eu vim aqui no primeiro semestre do ano passado. Você me perguntava sobre essa realidade, sobre o tensionamento que estava na política e se não seria um risco essa questão do Lula, que o PT, com todas as dificuldades que tinha, será que poderia ter governabilidade ou não? E eu disse a você, e disse em outros lugares também, que aquela situação turbulenta que nós vivíamos na política era mais um motivo que eu via para a importância de eleger o Lula presidente. E hoje eu estou convencido que o Lula na presidência, ele nos dá esse sinal de maturidade, de tranquilidade, de quem domina os assuntos, que debate os assuntos, mas também respeita as outras opiniões. Faz o tensionamento, mas sabe buscar a mediação. É um pouco do que está acontecendo nessa polêmica que você falou aqui, que é a do Banco Central. O presidente Lula fez questão de dar a opinião dele, de demarcar o posicionamento dele, mas respeita a realidade. Não existe nenhuma iniciativa do presidente Lula para poder acabar com a autonomia do Banco Central. Pelo contrário, ele sempre respeitou. E é bom até a gente lembrar uma coisa: a lei de autonomia do Banco Central foi criada agora, em 2021. Antigamente não existia. O Lula governou 2 mandatos, 8 anos, sem ter nenhuma lei de autonomia do Banco Central. Mas nos 8 anos do governo Lula, ele nunca interferiu no Banco Central. Nunca interferiu. O Banco Central foi autônomo sem ter lei. Por quê? Porque o presidente Lula sempre manteve uma distância até para proteger o seu próprio governo, para poder ter uma economia sólida, com credibilidade interna e internacional. Agora, qual que eu vejo o papel importante do que o presidente Lula está fazendo no diálogo do Banco Central? É para colocar também o Banco Central no lugar que ele deve estar. E eu também defendo que o Banco Central seja autônomo em relação ao governo. Ora, mas se nós defendemos que o Banco Central, que o presidente do Banco Central seja autônomo, tenha liberdade, seja independente do atual governo, convenhamos que muito mais ele precisa ser independente e autônomo do governo anterior. Como que ele é autônomo do governo atual e está com o rabo preso com o governo anterior? Isso que é o maior absurdo. E é esse questionamento que a sociedade brasileira precisa entender. Um presidente do Banco Central, no dia 10 de janeiro, no grupo de WhatsApp dos ex-ministros do governo anterior, fazendo comentários sobre o fatídico dia 8 de janeiro, com o vandalismo e as ações terroristas em Brasília. Em qual país do mundo que um presidente do Banco Central tem esse tipo de interferência e de participação
com lideranças políticas, inclusive da oposição. Então, independência é independência, autonomia é autonomia. Então, tem que ter um lugar reservado, então tem que ser fora da política. Isso que é o recado que está sendo dado. É autonomia, mas que seja autonomia desse governo e do governo anterior. Eu entendi exatamente o que o senhor está dizendo. Não seria esse também um recado que teria que ser dado ao Supremo? Para que o Supremo também fique fora da política? Né? Claro, o Supremo, concordo com você, o Supremo Tribunal Federal, ele precisa cumprir o seu papel no campo jurídico. O que trouxe a essa ação mais politizante do STF? O cenário de turbulência que foi criado no país nos últimos 4 anos. É aquilo que eu falei, nós temos que voltar a política para o seu leito natural para acomodar os poderes. A nossa Constituição prevê isso. A harmonia dos poderes, independência dos poderes, cada um na sua, cada um desenvolvendo o seu trabalho. Na medida que criou todo esse clima de enfrentamento, de beligerância e de a cada dia um conflito, a cada dia um questionamento, uma crítica, isso foi fazendo com que cada um se posicionasse. Nós temos que voltar isso ao seu leito natural. Esse é o nosso desafio. O presidente Jair Bolsonaro, ele tinha um tal de puxadinho que eu criticava demais, que lá era uma fábrica de polêmica, né? O presidente Lula não tem um puxadinho, mas o presidente Lula, o cercadinho. O presidente Lula não tem, mas ele tem publicamente, em todas as declarações, acendido um fósforozinho para um conflito, questão política. Na eleição foi muito dito pelo grupo do presidente Jair Bolsonaro de que, olha, o PT não pode voltar porque se Lula voltar, ele vai voltar a financiar ditaduras, dinheiro para Cuba, dinheiro para Venezuela, dinheiro para ditaduras que não pagaram os compromissos anteriores. E na primeira viagem do presidente Lula, ele voltou a defender esses países e empréstimos do BNDES para esses países que não honraram com os compromissos com o Brasil dos empréstimos anteriores. Eu quero saber do senhor, na experiência política que o senhor tem, imagino que o senhor ainda não tenha despachado com o presidente Lula, porque início de governo é muito difícil, são 513 deputados, fala via bancada, mas esse é um debate que o senhor vai enfrentar lá dentro da Câmara, ou já está enfrentando. Não seria muito cedo para o presidente já começar a tocar em questões tão melindrosas que gerou tanto desgaste na campanha política? Mas primeiro é importante você falar e tocar nesse assunto, primeiro para esclarecer. O BNDES não empresta dinheiro para outros países. Não empresta. É importante esclarecer isso, que foi batido, como você disse, muito na campanha eleitoral, e às vezes se fala agora, mas é preciso esclarecer, o BNDES, ele empresta recursos para as empresas brasileiras que fazem ou podem fazer obras lá fora. Mas quando o recurso sai, já sai carimbado, que é para uma obra lá fora. Ele não empresta para o Odebrecht ou para Camargo Correia. Empresta para a empresa. Para a empresa gerando. Tem que ser apresentado. Gerando emprego e gerando divisas para o nosso país e crescendo as nossas empresas. É essa a visão do BNDES. E é do nosso interesse que quanto mais nós pudermos as nossas empresas crescerem e poderem fazer obras no Brasil e poderem pegar obras lá fora também, isso é muito importante para nós. Nós gostaríamos de fazer obra nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, mas evidentemente lá nós temos mais dificuldade de fazer as obras, mas nos países menores a gente tem condição de fazer. Então, o BNDES não empresta o dinheiro. O dinheiro do BNDES é para o Brasil, para as empresas brasileiras que eventualmente fazem obras em outros países. Então, a primeira coisa é essa. Mas eu entendi, você apenas citou um exemplo, e eu concordo com você nesse ponto. O governante, ele precisa, dentro daquilo que ele vai fazer, ele criar um clima de tranquilidade para não criar as polêmicas, digamos assim, desnecessárias além daquilo. Agora, a verdade é, e aí você tem a experiência do outro lado do balcão, é que quando o político chega nos lugares, ele é perguntado, aí puxa a língua. Pergunta, se ele não responde, então quando perguntam ele acaba respondendo, às vezes na hora de responder
ele tem que falar alguma coisa que às vezes aí começa a criar polêmica, mas às vezes não era do desejo e da iniciativa dele. Se dependesse dele, ele nem falaria naquele assunto, mas alguém perguntou, aí ele teve que falar. Eu acho que bom, nesse caso ele foi no discurso dele, né? Ele tocou, e são questões, acho que está muito cedo, né, para poder levantar um debate, uma polêmica em cima de algo que talvez nem vai acontecer. Exatamente. Né? E tem outros assuntos, e eu concordo com você, tem outros assuntos que às vezes também dizem respeito a isso. É igual agora essa questão internacional, né? O Brasil está tentando, né? E ele inclusive está viajando para os Estados Unidos. Já está lá. Já está lá nos Estados Unidos, para poder restabelecer as relações internacionais, né? Ele deu uma declaração sobre a questão da guerra na campanha, né? Que aquela, eu concordo, que foi uma colocação, né, fora de contexto, de que resolvia numa mesa de bar tomando uma cerveja a guerra da Ucrânia com a Rússia. Mas ali ela era campanha, era uma conversa informal, mas que politicamente se tiram do contexto e leva para o debate político. Mas agora ele é presidente, a campanha acabou. E ele deu uma declaração essa semana de que quando um não quer, dois não brigam, e conseguiu desagradar ambos os lados dessa guerra. Mas o Brasil está sendo afirmado, é importante a gente ver o outro lado da situação. Com esse posicionamento, o Brasil está crescendo no cenário internacional, no respeito, na credibilidade e, inclusive, se colocando numa situação de mediação. O Brasil vai ter um papel importantíssimo a partir desse diálogo e desse posicionamento do presidente Lula. O presidente Lula, ao mesmo tempo que ele tem abertura para dialogar um lado e outro, ele também tem firmeza para poder falar das suas posições. Isso o credencia para poder fazer uma mediação. Pode ter certeza que o Brasil vai jogar um papel importantíssimo na busca da paz mundial. Tomara, né? 8h40, deputado Rubens Ottoni, para fechar essas questões, né? O ano mal começou e Brasília, a temperatura lá é muito quente, né? E ainda aconteceu no dia 8 algo que não precisava e que tomara que nunca mais aconteça na história da nossa democracia. Nós jamais podemos esquecer o 8 de janeiro, né? Lamentável, triste, reprovável, não é assim que se constrói uma democracia. Passado o 8 de janeiro, prisões estão acontecendo, pessoas estão tendo seus recursos bloqueados, porque tem que pagar sim pelos prejuízos materiais, né? A pergunta é a seguinte, imagino que o senhor já deve ter respondido muitas vezes: por que o PT está contra a criação de uma CPI para investigar de fato o que aconteceu, né? Uma CPI não seria o PT, que sempre esteve na linha de frente. O Randolfo Rodrigues, que é da Rede, não é do seu partido, mas pode até pintar no seu partido em breve, está contra. Ele que sempre foi um ferrenho defensor de CPIs, como a da saúde, a da vacina e outras CPIs. Por que o PT não topa, né, compor uma CPI para investigar de fato quem tem culpa, quem facilitou, quem articulou, quem financiou os atos do 8 de janeiro? Porque esse é um papel da justiça e nós não vamos entrar nessa armadilha. Aliás, quem primeiro tocou nesse assunto e sugeriu foi o Randolfo Rodrigues, apesar de ser do governo. Ele que sugeriu a CPI no primeiro momento. Mas presidente Lula, exatamente, o presidente Lula mostrou a ele que isso não interessa ao governo nesse momento. Justamente para poder ter o foco naquilo que é mais importante, que é atender as demandas da população. Mas e não é importante investigar? É importante investigar, papel da justiça. Você acabava de questionar aqui para mim, cada um no seu lugar. Então a justiça tem que cumprir o seu papel, tem que investigar, tem que descobrir quem é responsável, tem que punir, como você falou, aqueles que foram responsáveis. Agora nós vamos parar o governo para poder ficar pensando só nisso? Isso não vamos. Então isso foi o que o presidente Lula alertou. Alertou, inclusive, como você bem disse, a pessoas do nosso próprio governo que tinham sempre essa posição e já tinham, inclusive, sugerido de fazer a CPI. Eu falei: olha, não é o melhor momento. Vamos deixar isso para a justiça. A justiça toma conta, faz o seu trabalho e nós vamos fazer o nosso. O nosso trabalho aqui agora é focar diante dos desafios que o país tem
pela frente, e vamos trabalhar isso com harmonia dentro do Congresso, na Câmara e do Senado, para podermos trabalhar a muitas mãos para poder superar esses desafios. E ao invés da gente criar celeuma entre nós vamos construir uma unidade o máximo possível para poder atender as demandas da população, e vamos cobrar da justiça que a justiça cumpra o seu papel de investigação e também de punição dos responsáveis. Mas para o debate político da oposição, né, um gás para dizer, olha, estão tentando, né, botar panos quentes, né, porque a oposição também acusa o ministro Flávio Dino, né, de ter sido omisso, de ter feito vistas grossas aos alertas, né, que teriam sido dados do que poderia ter acontecido, e infelizmente aconteceu. Achei que o presidente Lula deu uma declaração outro dia importante, quando ele disse que é preciso parar de se judicializar os debates políticos lá da Câmara, e do Senado. Pena que esse debate tem vindo, esse conselho está tarde, agora que ele está presidente da República, porque eu tenho dito isso há muito tempo. O parlamento, ele tem que ser soberano para poder debater, discutir os seus assuntos e pautas, mas a gente sabe que no governo anterior os assuntos que não atendiam o debate ou o interesse da minoria, e entende principalmente a rede, Randolfo Rodrigues, ele recorria ao Supremo porque sabia que no Supremo ele teria uma decisão favorável e derrubava tudo que havia sido discutido por 513 deputados e mais 81 senadores, né? Eu acho que foi uma declaração correta do presidente. Como o senhor disse ainda há pouco, que o Banco Central tem que ser autônomo, o STF tem que ser independente, né, também. Cada um cumpre o seu papel, né? Tem o seu papel constitucional. Está na hora, né? De repente começar a Eu me lembro que você falou política. Isso aqui no ano passado, quando eu vim aqui, sou testemunha, você fez esse alerta, e eu concordo com isso. Nós precisamos trabalhar para essa normalização. É por isso que eu tenho dito, de maneira recorrente, o grande desafio que nós temos nesse próximo período, claro que tem a urgência da saúde, da infraestrutura, da educação, tudo é urgente. Agora, colocar a política no seu leito natural, esse é o papel urgentíssimo do agente político, daqueles que hoje têm mandato, daqueles que têm responsabilidade política, colocar a política no seu leito natural, que é o leito que a Constituição ela prevê, e fazer com que os poderes eles sejam harmônicos, eles sejam independentes, cada um cumpra o seu papel, cada um respeitando o seu espaço de decisão. Estou entrevistando o deputado Rubens Ottoni, vou pedir licença, vou fazer um rápido intervalo, já a gente volta com o último bloco, que é menor, né, para as considerações finais, mas tem assuntos tão importantes que eu gostaria de saber a opinião do deputado, como por exemplo a reforma tributária, né? Se o governo mandará ainda no primeiro semestre, se não mandará, a força que o Lira hoje tem, ele tem força e voto suficiente para começar a tocar essa reforma do Congresso para o Executivo, mas imagino eu que o Executivo não vai esperar por isso e ele mesmo, o Executivo, vai propor. É uma reforma importante, né? 8h47, com a Transcoelho você conta com transporte de qualidade, uma equipe experiente, logística estratégica para todo o Brasil. Uma ampla cobertura de transportes, contamos com matriz bem localizada para melhor atendê-lo. A Transcoelho atende todo o país com alta performance na distribuição para todo o território brasileiro. Nós temos o carinho e o cuidado com os nossos motoristas autônomos e também frotistas. Nossa frota e profissionais estão entre os melhores do país. Precisou de transporte com qualidade, segurança e agilidade? É na Transcoelho. 3443-1647 996950244 é a Transcoelho. Fique ligado na Unimed Catalão. O laboratório Unimed Catalão, além da certificação ISO 9001-2015, conquistou, na verdade, né? Pela 9ª vez a excelência no PNCQ, que é o Programa Nacional de Controle de Qualidade. Aqui tem qualidade, você pode confiar. Laboratório Unimed, atendemos convênios parceiros e também particular. Aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. A gente vai tomar um cafezinho, colocar o leitinho das crianças em dia e a gente volta já. Catalão e região ligados na cultura. Cultura em Foco. Cultura em Foco. Cultura em Foco.
8h48. 101,1. Em Catalão existem dois tipos de pessoas. Existe quem paga contas altas de energia e quem paga sua taxa mínima e iluminação pública. Existe quem investe seu dinheiro em meios não tão seguros. E quem investe em energia solar, que tem retorno de até 40% ao ano e que só dá errado se o sol acabar. Enfim, existe quem não é cliente Agnos e existe quem é cliente Agnos. Agnos Energia Solar, especialistas em microinversores. Ligue agora ou chame no WhatsApp 649-9218-8876. Fique ligado na Unimed Catalão. O Laboratório Unimed Catalão, além da certificação ISO 9001-2015, conquista pela 9ª vez a excelência no PNCQ, o Programa Nacional de Controle de Qualidade. Aqui tem qualidade, você pode confiar. Atendemos Unimed, convênios parceiros e particular. Aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. As cores existem para fazer a nossa vida e o dia a dia muito melhor. Por isso, na hora de construir ou reformar sua casa, escritório, loja ou empresa, conheça as múltiplas possibilidades de cores, tons e acabamentos que só a Pintamundi Catalão tem. Estoque completo das melhores marcas de tintas do país, consultoria com vendedores experientes e o melhor preço. Não precisa rodar de loja em loja. Encontre tudo o que você precisa aqui. Vai pintar? Pintamundi Tintas Catalão, Avenida Portugal, Porto Guimarães, 109, bem pertinho dos trilhos. WhatsApp 64999849800. Atenção para a oportunidade da sua vida. Saia já do aluguel. Adquira hoje mesmo seu lote no Residencial Alvino Albino, comercial ou residencial, com parcelas a partir de R$550. Tem infraestrutura completa, linha de ônibus, iluminação pública, supermercados, rede de água e esgoto. Vendas Girassol Imóveis. Atendimento todos os dias, incluindo finais de semana e feriados. Informações 64-3411-1695 ou WhatsApp 649-9215-6614. 101,1. Procurando caçamba para alugar? Venha para Catalão Caçamba. 64-3442-7922 ou 649-9957-5475 o WhatsApp. Com tratamento e destino correto do seu entulho. Catalão Caçamba. 64-3442-7922 ou 649-9957-5475 o WhatsApp. Fique ligado na Unimed Catalão. O Laboratório Unimed Catalão, além da certificação ISO 9001-2015, conquista pela 9ª vez a excelência no PNCQ, o Programa Nacional de Controle de Qualidade. Aqui tem qualidade, você pode confiar. Atendemos Unimed, convênios parceiros e particular. Aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Você já começou o projeto Saúde e Estética em 2023? Na Clínica Ampara temos os melhores tratamentos para deixar a cintura mais fininha, diminuir a gordura abdominal, dar adeus à celulite e dar aquela empinada no bumbum. Aqui temos os métodos mais modernos do mercado. Além da estética corporal, aqui você encontra emagrecimento saudável, exercícios com eletroestimulação, LPF, Low Pressure Fitness e ainda cuidados com a saúde mental. Clínica Ampara, Rua Antônio Seba, número 60, Centro. WhatsApp 64-99960-3240 e 3040-3750. Na Clínica Imagem, agora você conta também com a Anjo Tomografia de Coronárias, uma técnica não invasiva que utiliza raio-x para obter imagens do coração. Clínica Imagem de Radiologia. Agende seu horário. Ligue 3443-1665 ou 3443-1247 e o WhatsApp 98110-2281. Avenida 20 de Agosto 233. Para seu conforto, temos estacionamento próprio. Climed Clínica de Imagem. Fica no centro
na Avenida Doutor Pedro Ludovico. Você liga 3442-6225 ou WhatsApp 984-370388. 101,1. Acúmulo de entulho é desperdício em sua obra. Peça sua caçamba com o melhor da cidade. Catalão Caçamba, 64-3442-7922 ou 649-9957-5475, o WhatsApp. Agilidade na entrega para você não perder o dia de serviço. Ligou, pediu, chegou. Catalão Caçamba, 64-3442-7922 ou 649-9957-5475, o WhatsApp. O meu Conselhos Pipi, eu já comprei, tá aqui. Agora falta só minha carteira pra conduzir. O meu possante Pipi, preciso ser habilitado. CFC, 3 poderes, meu sonho está bem perto de acontecer. CFC, 3 poderes, formando condutores, eu vou, só falta você. Centro de Formação de Condutores 3 Poderes, categoria A, B, C e D. Revalidação de primeira e segunda via. Aulas teóricas e práticas, na Avenida José Marcelino 1236, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Telefone 3442-5100. Sábado, dia 11 de fevereiro, Catalão vai parar. Um homem pode dar. O show mais aguardado do ano, Eduardo Melo, no Fogão de Lenha Show. Eduardo Melo, ex-vocalista da banda Nashville, fazendo um grande show no Fogão de Lenha Show. Garanta já seu ingresso no Disque Bebidas. Eduardo Melo, sábado 11 de fevereiro, no Fogão de Lenha Show. Você não pode perder. Acesso exclusivo pela Rua Augusto Silvestre, no Castelo Branco. 2023 chegou a todo vapor na Madeireira Oliveira. Tudo em madeiramento e completa linha hidráulica. É aqui na Madeireira Oliveira. Faça o orçamento em toda a cidade e depois traga pra gente que garantimos o melhor preço. Na Madeireira Oliveira, você encontra madeiramento de primeira com o melhor preço de Catalão e região. Portas e alisares da marca catarinense, roxinho para curral, porteira e colcho, tudo em madeira. É na Doutor Lamartine 1500, telefone 3411-5666. Madeireira Oliveira, a força do nosso trabalho é a sua confiança. Você já começou o projeto Saúde e Estética em 2023? Na Clínica Ampara temos os melhores tratamentos para deixar a cintura mais fininha, diminuir a gordura abdominal, dar adeus à celulite e dar aquela empinada no bumbum. Aqui temos os métodos mais modernos do mercado. Além da estética corporal, aqui você encontra emagrecimento saudável, exercícios com eletroestimulação, LPF, Low Pressure Fitness e ainda cuidados com a saúde mental. Clínica Ampara, Rua Antônio Seba, número 60, Centro. WhatsApp 64 999 60 32 40 e 30 40 37 50. Está no ar o programa informativo do rádio. Tem músicas e descontração, a participação do ouvinte, a alegria vai contagiar a sua manhã no rádio. Programa Cultura em Foco, na Cultura FM. Cultura em Foco. Fernando Garcia. (8h58) Você já somou quanto que você já pagou de energia durante toda a sua vida? Ah, com certeza você se assustaria, né, com o valor despendido com energia elétrica. A Agmos Energia Solar leva soluções para você. Eleita a melhor empresa do segmento, a mais tecnológica de Catalão e de todo o estado de Goiás. Eleita a melhor empresa do segmento no estado, essa empresa que é de Catalão. Chame a Agmos, né? Chame o Muriel e a sua equipe para uma avaliação sem compromisso. Ligue 992 18 8876 ou mande mensagem para 992 18 8876, Rua Coronel Perineus, número 40, no bairro São João. Agmos Energia Solar,
a melhor empresa do segmento. 8h58, deputado Rubens Ottoni do PT, nós estamos recebendo aqui para poder falar de política, falar das ações e do trabalho do deputado Rubens Ottoni. Essa semana teve a entrega de carros e ambulâncias aqui na Prefeitura de Catalão, né? O deputado Henrique César esteve aqui e disse que indicou 2 veículos, né? O senhor também fez a indicação, deputado Rubens Ottoni? A minha emenda é do governo federal, ele é do governo estadual. Isso. No governo do estado eu não sei te dimensionar as emendas, mas aqui, como você citou muito bem, nós temos várias ações de ajuda ao município, uma delas o programa que você citou aqui de atendimento à Associação dos Diabéticos, mas também uma reivindicação que foi feita para uma ambulância para atender o distrito de Santo Antônio do Rio Verde, né? A pedido do vereador Cláudio Lima, que também é outro exemplo de que não é do meu partido, mas que também solicitou um recurso para o município e que eu busquei atender prontamente. É assim que eu trabalho. Então, eu estou sempre atento às necessidades da comunidade, às reivindicações. O Partido dos Trabalhadores aqui sempre tem sugerido e sempre tem nos dado orientação daquilo que é importante trabalhar, e a gente busca esse atendimento. Então, essa ambulância também foi fruto desse trabalho, desse recolhimento de sugestões que nós buscamos fazer em todos os municípios. Isso é importante, né? E é importante o ouvinte entender, né, como que funciona o processo, né? Por isso que eu digo, o vereador, ele não é só vereador aqui da cidade, né? Ele é vereador do entorno dos distritos, das cidades da região, né? O vereador, ele não pode ficar restrito tão somente nos assuntos da Câmara Municipal ou na limpeza de uma rua. É importante ele fazer um requerimento para limpar uma rua, tapar um buraco, né? Trocar ou asfaltar uma rua, mas o vereador, ele pode pegar o carrinho aqui e ir para Brasília, procurar os 17 deputados da bancada, apresentar as demandas, dizer da necessidade e bater de porta em porta nos gabinetes, né, lá de Brasília. Mas é porque não é do meu partido, eu não vou conversar com ele. Tem que conversar. Tá aí o exemplo, né, dos 2 vereadores, né, da Rosângela e do Cláudio Lima. Como também é importante você que está me acompanhando entender, eu sei que você entende, o deputado faz a indicação do recurso para a compra da ambulância. O município providencia a compra da ambulância e presta conta. Agora, se a ambulância vai para onde o vereador deseja, no caso aí do Cláudio Lima é Santo Antônio do Rio Verde, aí cabe à Secretaria de Saúde fazer a gestão para que essa ambulância vá. Porque se a Secretaria de Saúde ou o prefeito, né, entender que Pires Belo ou um determinado bairro aqui precisa dessa ambulância, é ele, a partir de agora, que terá a gestão desse equipamento, né, deputado? É verdade, é assim mesmo, você falou prontamente. O que diz respeito a mim é poder ouvir a comunidade, receber a sugestão, trabalhar no orçamento em Brasília o recurso, esse recurso vem para o município e a partir daí a administração municipal define aonde é usado. Por isso que eu sempre também oriento aqueles que nos pedem de ter sempre esse relacionamento com a prefeitura para poder garantir que aquilo que foi pedido e aquilo que nós nos esforçamos para chegar ao município, ele possa atender a expectativa e a necessidade inicial. No caso aqui de Catalão, eu tenho que reconhecer que sempre por parte na área da saúde aqui, que nós temos trabalhado mais aqui, sempre nós fomos muito bem atendidos e a secretaria sempre se colocou muito interessada de contemplar e de atender naquilo que era a nossa necessidade. É o caso da Disgo, que o senhor é muito parceiro. O senhor manda o dinheiro para que a Disgo execute os projetos dela, mas esse dinheiro vem para o caixa da Secretaria Municipal de Saúde. Para o prefeito fazer o repasse, ele precisa mandar um projeto para a Câmara
e destinar o recurso para a Disco. Mas se ele entender que ele pode mandar esse dinheiro para outra entidade, ele manda para outra entidade. E é por isso que eu estou dando testemunho aqui que a administração municipal sempre foi muito correta, a Secretaria de Saúde sempre foi muito correta no sentido de poder atender aquilo que era o objetivo mencionado por nossa emenda. Então assim fica mais fácil de trabalhar e o caminho fica aberto, a porta fica aberta para todo ano a gente poder garantir recursos. E é esse meu compromisso aqui. Todo ano tem recursos meus para atender alguma área da saúde, todo ano tem recursos para atender a nossa Universidade Federal de Catalão. Também a minha preocupação em Brasília para poder garantir recursos para que o nosso Instituto Federal aqui também ele seja ampliado e possa atender sua expectativa. Então esse é meu compromisso aqui em Catalão para poder desenvolver o Instituto Federal. Nós já temos aí o acompanhamento. Já tem obras, já temos obras. Nós participamos inclusive do lançamento, a nossa equipe esteve lá presente. Já estive lá. 9h mais 4 minutos, falando isso, porque acho que é muito importante dar a César o que é de César, né? Dar o reconhecimento, porque também nessa questão de emendas tem muita fake news e tem alguns prefeitos que pegam a emenda e faz um evento como se fosse dele. Eu consegui esse recurso, nós estamos entregando, seja patrola, trator, ambulância, né? Olha, né? E aí tem que dar o mérito para quem de fato trabalhou por isso. Deputado, para a gente encerrar, tem pautas lá importantes, sei que o senhor tem projetos interessantes, ficaríamos aqui 2 horas, mas verdade, sempre que o senhor vier a Catalão ou mesmo por telefone, o espaço aqui é aberto para a comunidade. Nós somos apenas um porta-voz do que está acontecendo. Há uma reforma que ela é fundamental para ser tocada, né? É a tributária. A administrativa também é muito importante, né? Estávamos falando aí dessas oscilações do mercado, é manchete hoje em todos os jornais. O mercado exige cada vez mais que o governo cumpra a sua parte, gaste menos do que arrecade, para que o bolso do trabalhador seja menos onerado possível, né? Porque o governo não fabrica dinheiro, ele não faz negócio para ganhar dinheiro, ele vive com o que ele arrecada do fruto do nosso trabalho, né? Esse semestre, né? O senhor imagina que o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, manda para a Câmara dos Deputados e o Senado analisar a tão falada reforma, ou se não, né, com a força que o Lira mostrou nessas eleições, o próprio Congresso, a própria Câmara dos Deputados pode tocar essa reforma? É uma mediação. Essa busca desse entendimento, desse trabalho a muitas mãos, que eu vejo que vai pacificar um pouco a política e fazer com que as construções dessas políticas públicas elas avancem e diminua pelo menos os impasses. Eu estive em reunião essa semana com o ministro Fernando Haddad, ele nos colocou um pouco da estratégia, um pouco também do conteúdo da proposta sendo trabalhada também com outros setores da administração. A ideia é, neste primeiro semestre ainda, apresentar a proposta e podendo inclusive aproveitar propostas que já estão em tramitação na própria casa para poder garantir agilidade na votação. Então nós vamos fazer um pouco de cada coisa, aproveitar o que o potencial que o Poder Legislativo tem. O governo insere algumas ideias que podem entrar no relatório da análise dos projetos que já estão em tramitação, porque qual que é o objetivo? O objetivo é dar celeridade. Nós queremos uma reforma tributária aprovada este ano, para dar segurança, dar firmeza e com isso abrir caminho para novos investimentos que possam inclusive vir de fora. Qual que é a ideia da reforma tributária? Não é reforma tributária para aumentar impostos, é para racionalizar e poder cobrar bem e aí ter mais arrecadação, sim. É uma reforma tributária que busca mais arrecadação, mas não necessariamente cobrando mais imposto, né? Então não se trata de aumentar impostos, mas poder dar uma agilidade, fazer uma simplificação do processo de arrecadação para que ele seja também mais eficiente.
Então, a reforma tributária que eventualmente aí num segundo momento, o primeiro momento é essa da agilidade, da simplificação. Aí num segundo momento, uma reforma tributária que sinalize para quem ganhe mais, né, quem tenha mais arrecadação, naturalmente pague mais. E quem ganhe menos, pague menos, e setores da comunidade nem pagar. Aí as pessoas que ouvem falam assim, não, mas isso é óbvio. Quem ganha pouco, paga menos. Não, às vezes paga mais, porque os produtos alimentícios, por exemplo, são muito tributados, e quem é que compra o produto no supermercado paga um imposto alto, percentualmente em cima do seu salário, e às vezes outros bens que são comprados por outro segmento social, às vezes eles são isentos de imposto e de cobrança. Então isso também a reforma tributária precisa aproveitar esse momento para poder trabalhar. Então serão dois momentos, um primeiro de simplificação para poder dar agilidade na arrecadação, e um segundo sim de justiça tributária, de fazer com que quem ganha mais pague mais, quem ganha menos pague menos. O deputado, o governo que terminou do presidente Jair Bolsonaro, né, na tentativa até de se reeleger, ele abriu mão da arrecadação de muitos impostos, né, inclusive sobre o combustível, né? E mesmo abrindo mão dessa arrecadação, a arrecadação do governo cresceu, né? Os economistas dizem que ao abrir mão estimula-se mais investimento e a roda da economia gira. Isso que aconteceu nesses 6 últimos meses do governo Jair Bolsonaro serve para poder mostrar que diminuindo a fome do Estado dá para incentivar a roda da economia girar mais e, consequentemente, devolver mais recursos aos cofres? Essa não é uma regra geral, não é automático que acontece assim. Você precisa analisar cada setor da economia, mas essa premissa de que o que é importante você fazer o investimento para fazer a roda da economia girar, essa é correta. É isso que nós precisamos buscar. Às vezes dá-se a impressão que o governo está gastando, mas aquilo ali não é um gasto, é investimento, porque ele toca a roda e com isso ele ganha mais na frente. Eu cito um exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, que o presidente Lula lançou lá atrás, lá no seu primeiro governo. Quando o presidente Lula lançou bom programa, né? Programa Minha Casa Minha Vida, vai voltar? Eu me lembro que ele falava assim, vamos fazer 1 milhão de casas. Eu chegava nas rádios do interior, o pessoal ficava bravo, mas que demagogia, os governos federais todos anteriores, somando todos os governos, não fizeram 200 mil casas, um presidente fala que vai fazer 1 milhão de casas. O presidente Lula lançou a proposta de fazer 1 milhão de casas e fez 3 milhões de casas. Agora, qual que era o segredo do programa Minha Casa Minha Vida? Não era nem a habitação popular. É claro, a demanda da habitação era muito grande. Mas qual que foi, você falou bem aí, foi um bom programa. Por que ele foi um bom programa? Ele deu a habitação, por si só já seria bom. Mas o mais importante foi porque ele movimentou a economia. Porque para fazer as casas, teve que girar a economia. Então o governo colocou dinheiro, fala, mas como que o governo vai gastar para fazer 1 milhão de casas? Na verdade não gastou, porque ele colocou o dinheiro, aquele dinheiro, grande parte desse dinheiro voltou em forma de imposto, porque movimentou a economia, movimentou o depósito de material de construção, gerou emprego, gerou renda. Na medida que gerou emprego, a pessoa tinha um dinheirinho, foi comprar as coisas e gerou imposto de novo. No final, o governo não gastou nada com aquele projeto. E é um projeto que vai voltar, respondendo você. Vai voltar e voltar com força. Por quê? Justamente para atender essa necessidade de movimentar a economia, de girar a roda da economia. Então, essa visão tem sentido, sim, do governo abrir mão de uma parte, seja de arrecadação, ou seja, ele já arrecadado, ele colocar o dinheiro como se fosse ele gastando, mas na verdade ele está investindo, porque aquele dinheiro vai ter retorno. Então, nesse sentido, até a professora Maria Moura estava aqui me alertando aqui para me fazer uma lembrança, porque nesse início de trabalho eu apresentei vários projetos, e um dos projetos vão ao encontro desse programa Minha Casa Minha Vida, uma atenção especial aos profissionais da educação, aos professores e professoras, para atender e dar a eles as condições necessárias de acesso à casa própria. Então nós vamos tentar casar isso dentro do programa Minha Casa Minha Vida para fazer esse atendimento. Então essa é a nossa preocupação, de trabalharmos aí várias políticas públicas para melhorar a vida do nosso povo. Deputado,
Dentro das urgências, né, das demandas federais na cidade, que o senhor já tem conhecimento e está trabalhando, né, que é a Universidade Federal, o Instituto Federal de Educação, nós temos aqui a travessia urbana da BR-050, que o projeto está arrastando. A BR está praticamente toda ela duplicada, da divisa, ela está duplicada aqui até São Paulo. Se você sair de Catalão hoje, você chega em São Paulo duplicada, né? Mas esse perímetro urbano, esse projeto está se arrastando, né? A empresa que explora a concessão da rodovia emitiu nota agora dizendo que ainda aguarda até final do mês que vem análise do projeto, etc e tal. Nós estamos precisando da força do senhor, somado ao Zé Nelto, que também é deputado majoritário em Catalão, lá em Brasília, para desenrolar. E eu estou louco e ansioso para ver a obra começar, a máquina começar a cavar buraco ali na BR-050, porque temos relatado muitos e graves acidentes aqui no perímetro urbano nessa rodovia. Pois é, e essa é uma das obras que estão dentro desse roteiro nosso de obra inacabada. Não é uma obra é uma obra inacabada, uma obra pensada e que deve ser realizada, porque como você disse, a duplicação ela já está feita, já foi um grande avanço, foi importante, mas essa adequação no perímetro urbano ela é fundamental. Então, eu quero dizer a vocês que isso que se arrastou pelo governo passado, nós não vamos admitir e vamos trabalhar que no nosso governo nós vamos criar as condições de cobrança da empresa concessionária para que essa obra seja realizada. Eu estive essa semana com o ministro da Infraestrutura, o ministro Renan Filho, discutindo com ele a relação das obras que dizem respeito diretamente a investimento do Ministério de Infraestrutura e como lidar com as obras que são de empresas concessionárias, que são de responsabilidade das empresas fazerem o investimento. Então, nas duas pontas, seja na fiscalização através da ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, para fiscalizar as empresas que têm a concessão, seja nas obras que as empresas eventualmente não estejam fazendo e que o governo defina para poder executá-las para atender a comunidade. Eu já estive aqui o ano passado, ouvi essa preocupação, esse relato, essa reclamação e agora na situação com o nosso governo, nós não vamos deixar essa questão se arrastar como se arrastou. De uma maneira ou de outra, sendo de um lado ou de outro, nós teremos que resolver essa questão. Nos ajude lá. E se o senhor tiver alguma notícia, por favor, nos informe. Fernando, o projeto aqui está assim assado, informa aí para a população, ou o senhor mesmo participa com a gente. Deputado, muito obrigado, espaço sempre aberto para o senhor. Tá, eu quero agradecer você aqui pela oportunidade, para que a gente possa aqui prestar conta do nosso trabalho. Parabéns a você pelo trabalho de jornalismo aqui, sempre transparente e aberto para que todos possam expressar sua ideia. E conte conosco em Brasília, Catalão, mais uma vez aqui. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a consideração, o respeito e o apoiamento que sempre tive aqui e que me estimula muito a continuar trabalhando em prol de Catalão, do estado de Goiás e do Brasil. Muito obrigado, conversei